se preparar, vai ter de se formar. E a formação e o preparo, nesse caso, na minha opinião, não passa pelos teóricos, pensadores da comunicação, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, passa pelos historiadores. É saber ler os historiadores, aprender com eles como se faz boa história e, a partir daí, fazer um trabalho de valor, de significação, no campo que nos interessa, no campo da mídia. Então, leitura e estudo na área de historiografia é um requisito que me parece indispensável para quem quer ser um bom pesquisador em história da comunicação. Segundo desafio para quem quer trabalhar nessa área. O primeiro é assumir-se como historiador. Não historiador em geral. Se fosse para se assumir como historiador em geral, né, a pessoa deve mudar de área. Deve passar da comunicação para a história. Mas trazer da história os bons exemplos, os bons conhecimentos, né, as boas orientações que capacitem a que o interessado se torne um pesquisador competente da comunicação desde o ponto de vista historiográfico. Segundo elemento, que também é um desafio para nós. A pesquisa, e agora não é apenas a pesquisa histórica e comunicação, é a pesquisa em geral, é uma falha que nós temos. Uma falha por quê? Porque comunicação não é, do ponto de vista da sua formação em nível de graduação, não é um curso que oferece formação científica, é um curso que oferece formação técnica profissionalizante, com uma complementação, que muitas vezes é apenas um verniz, né, muito ralo, que cobre essa formação técnica profissionalizante. Formação científica, ela é, via de regra, pífia, inclusive até porque muitas vezes as pessoas que procuram os cursos não estão interessados nela e muitas vezes os cursos não conseguem, né, mostrar, por várias razões, a importância no mundo contemporâneo de uma formação intelectual mais sólida, mais abrangente. Em função de todos esses problemas, um desafio que quem quer se desenvolver na área de pesquisa em geral tem que enfrentar, e aqui no caso isso se aplica também para quem quer trabalhar com pesquisa, história e comunicação, é ter uma consciência metodológica, ou seja, dominar os instrumentos que me permitam pensar de maneira coerente e produtiva, dominar os instrumentos conceituais que me permitam elaborar de maneira organizada e sistemática o conhecimento, ou seja, apropriar-me de um método de trabalho que me permita elaborar o saber. Então, no campo da pesquisa histórica, existem métodos. Quando eu saio para fazer pesquisa sem método, só por acaso, e esses acasos são raros, eu vou conseguir produzir algo significativo. Um texto não é apenas por intenção um relato de pesquisa. Um texto se torna um relato de pesquisa na medida em que ele põe em ação um método. Ele não precisa dizer qual é o método. O leitor saberá se aquele texto é um bom texto ou não. Se for um bom texto, é um texto que mostrou que o seu autor tinha um método. E no caso da pesquisa histórica, há métodos específicos. Esses métodos específicos não são os métodos, entre aspas, da comunicação. São os métodos que os historiadores vêm elaborando há mais de 200 anos. Então, novamente, impõe-se aí, nesse caso, né, o desafio de aprender pesquisa histórica com quem a concebeu e desenvolveu, que no caso são os historiadores. Terceiro desafio para quem quer trabalhar com pesquisa histórica na área de comunicação. A pesquisa exige a calibragem no foco. A
pesquisa exige a calibragem no foco. Essa questão da focalização da pesquisa, ela é derivada das duas outras, da formação do historiador e, consequentemente, do domínio dos métodos da história que o bom historiador deve possuir. Só sendo historiador e, portanto, dominando os métodos da história, é que eu vou aprender a calibrar o foco na pesquisa. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque, como eu disse, em comunicação, a pesquisa histórica é uma pesquisa especializada. Não se trata apenas de ser pesquisador da comunicação, levando em conta a história. Isso é má pesquisa. Isso é má pesquisa, isso é pesquisa de má qualidade. Eu devo me conscientizar de que eu estou fazendo um trabalho especializado. E ao fazer um trabalho especializado, eu tenho que ter foco. Mas para ter o foco aqui no caso, não é só um foco temático, é um foco metodológico. Eu tenho que aprender a saber construir o objeto da comunicação no campo da investigação historiográfica. Saber construir o objeto da comunicação no campo da investigação historiográfica. Isso é o que eu estou chamando de calibragem ou elaboração do foco. Em geral, aqui eu vou simplificar, depois eventualmente eu posso detalhar. No caso da pesquisa histórica e comunicação, nós acionamos, para falar assim, de maneira não muito precisa, nós temos que acionar a relação texto e contexto. Não há estudo propriamente falando de comunicação que não lide com materiais significantes, que não lide com o que a gente pode chamar de texto. Texto é um conjunto de materiais significantes. Materiais significantes são aqueles que definem o âmbito da comunicação. Não há comunicação sem transacionamento de materiais significantes, de simbolismos, de linguagem, né? Que aqui eu estou usando como termos equivalentes. Mas, por outro lado, ficar só nesse plano empobrece a pesquisa quando o objetivo é iluminar o objeto desde um ponto de vista histórico. Quando o interesse é iluminar o objeto da comunicação desde um ponto de vista histórico, então eu tenho que fazer intervir o contexto, ou seja, todas aquelas circunstâncias que, não sendo para fins de elaboração metodológica significantes, ou seja, não sejam texto, formam as condições materiais onde esses textos nascem, onde esses textos intervêm, onde esses textos produzem determinados efeitos. Então, saber calibrar, saber precisar a interação entre texto e contexto, né? Como o contexto nasce de um texto, como o texto nasce de um contexto, mas ao mesmo tempo o texto produz efeitos na criação e na mudança dos contextos existentes, esse é um procedimento de método fundamental dentro da formação de alguém que pretenda trabalhar com pesquisa em comunicação. Nos estudos históricos de comunicação, levar em conta o contexto histórico mais abrangente é um passo fundamental para não fazer um trabalho impressionista ou então de caráter jornalístico. Falar sobre os objetos de maneira sistemática é importante, mas se eu não souber relativizar e situar esses objetos, que por ser da comunicação sempre tem um caráter textual, ou seja, sempre tem um caráter abstrato, são processos que ocorrem, né, de forma interativa, não são objetos materialmente concretos que posso localizar no tempo e no espaço, são dinâmicas sociais. Se eu não situo essas dinâmicas sociais que se processam através de simbolismos, através de mensagens, através de textos, num âmbito maior, bem preciso, a minha pesquisa
tende a